Bom dia, crianças! Estamos aqui para mais uma aulinha e a aulinha de hoje é... Bom, crianças, como continuação, desse longo processo que vai durar aí 40 anos, vamos continuar falando um pouco, da trajetória do povo de Deus depois de sair do Egito. Ali eles estavam agora, nesse momento, no Monte Sinai, próximo ao Monte Sinai, acampados. E a gente vai estar aprendendo mais um pouco, sobre algumas orientações que Deus deu ao seu povo e também alguns deveres dos israelitas e especificamente dos levitas. Crianças, já faziam 2 anos e alguns meses que Deus tinha livrado o seu povo das mãos dos egípcios, que ele tinha tirado o seu povo do Egito e que ele estava os levando, para a Terra Prometida, para Canaã. E nesse meio tempo, Deus sempre orientou o seu povo sobre o que eles deveriam fazer, e principalmente depois, de ter sido construído o templo, a tenda, onde eles ofereceriam sacrifícios a Deus, e que deveria ser tudo de uma maneira muito pura e santificada. Então Deus sempre deixava ali muitas orientações para o seu povo. E algumas dessas orientações eram coisas simples, como a maneira que eles deveriam se comportar no seu dia a dia, também o que eles deveriam comer, porque haviam animais que eles não poderiam comer. Eles deveriam também guardar o sábado, então eles trabalhavam a semana inteira, mas durante o sábado, esse era o dia do Senhor, e eles deveriam, naquele momento, naquele dia, não fazer nenhum esforço, não trabalhar, não fazer nada, apenas dedicar aquele dia ao Senhor realmente. Como orientação, Deus também falava o que eles deveriam fazer se alguém ficasse doente, se acontecesse alguma coisa, se alguém pecasse, como eles deveriam se purificar caso isso acontecesse. E aí Deus falava com Moisés e com Arão, e eles transmitiam a mensagem ao povo para que tudo desse certo e tudo fosse conforme a vontade de Deus naquele momento. Naquela época, além disso, Deus também dava instruções sobre as festas que eles fariam durante o ano. E eles faziam muitas festas. E não eram essas festas que a gente faz, tipo hoje em dia, que nós comemoramos o nosso aniversário fazendo uma festa de algumas horinhas. Eles faziam festas de dias, eram dias de festa e de comilança e de alegria. Então eram festas muito legais e bem diferentes das festas que nós temos hoje em dia. A tia vai citar algumas das festas que eles faziam aqui. Tinham a festa da colheita, a festa da primeira colheita, a festa do pão sem fermento, onde eles comemoravam durante 7 dias e comiam pão sem fermento, ofereciam alimentos como sacrifício a Deus. Tínhamos também a festa das barracas, que era para eles se lembrarem, que durante todo esse processo Deus havia feito com que eles saíssem do Egito, e aí eles acabavam dormindo em tendas, então era em comemoração a isso. Também tínhamos a festa da Páscoa, que é muito importante e que era muito diferente da festa da Páscoa que nós temos hoje em dia. Hoje em dia nós comemoramos a Páscoa como a morte e a ressurreição de Cristo. Mas antigamente não era assim, até porque Cristo não havia nascido nessa época. Então o que é que eles comemoravam, Como que surgiu a Páscoa? A Páscoa, naquela época, ela representava a passagem, do povo de Deus saindo do Egito. Então, o livramento que Deus deu para eles, tirando eles, daquela terra de sofrimento, de dor. Então, era justamente isso. Essa passagem, da libertação do povo de Deus da terra do Egito rumo, à terra prometida, que era Canaã. A Páscoa, naquela época, ela era comemorada sempre no primeiro mês do ano e no dia 14 desse mês. E era uma festa muito esperada. E também tinham outras festas, assim como a festa que comemorava o Ano Novo. E como a tia falou, eram muitas festas. Eles sempre comemoravam muito, e tudo isso em honra a Deus, e tudo que eles estavam vivendo ali, porque eram grandes vitórias, como vocês estão percebendo durante todas essas historinhas que a tia está contando para vocês. Para uma melhor organização, até mesmo porque eram muitas pessoas, aproximadamente 600.000 pessoas, Deus pediu que Moisés dividisse o povo em 12 tribos.
E eles receberam os nomes, né, as tribos, por conta dos filhos de Jacó. Então, 10 dos filhos de Jacó receberam os nomes das tribos, e também por conta dos 2 filhos de José, que eram Manassés e Efraim. E o nome de todas essas tribos eram Ruben, Simeão, Judá, Zebelon, Isacar, Dan, Gade, Azer, Naphtali, Benjamim e, como eu já disse, que eram os filhos de José, Manassés e Efraim. Crianças, e quando eles organizaram, né, Deus ordenou para que fossem organizadas essas 12 tribos, eles realizaram a contagem dos homens que já tinham mais de 20 anos, né, por conta de eles já terem um porte físico, então eles poderiam guerrear e tudo mais, se preparar. Então, por conta desse motivo militar, né, eles fizeram a contagem dos homens e eram aproximadamente, crianças, 600 mil pessoas, tirando as crianças e mulheres. Então pensem, o povo de Israel era muito numeroso. Após isso, né, após nomear as 12 tribos e organizá-las, Deus explicou, né, onde cada uma deveria ficar ali no acampamento e também nomeou líderes para essas tribos. Então, olha, crianças, foi de uma forma muito organizada o que Deus fez. Haviam 12 tribos, né? Cada uma ficava em um lugarzinho determinado ali no acampamento e tinham os seus líderes. Depois disso, Deus também escolheu algumas pessoas para serem os chamados levitas. E o que eram os levitas? Bom, os levitas, hoje nós, dentro da igreja, né, comentamos, essa pessoa é levita, olha, ela canta. Mas, na verdade, ser levita não significa isso, não tem a ver com a parte necessariamente do louvor. Os levitas, naquela época, eles cuidavam do tabernáculo. Então, eles cuidavam da tenda, dos objetos, sempre ajudavam ali os sacerdotes. Esses eram os deveres dos levitas naquela época. E não estava ligado necessariamente à adoração ou algo assim, mas sim em cuidar, né, servir ali o tabernáculo e as coisas que representavam ali, né, a presença de Deus, e deixar da melhor forma possível, né, cuidando para que tudo sempre estivesse santificado e purificado. E um detalhe importante, eles iriam servir, né, auxiliar ali com todo esse trabalho manual do tabernáculo durante 25 anos. Então, quando eles faziam 25 anos, até os 50 anos de idade, eles poderiam estar ali trabalhando e auxiliando, né, nesse cuidado com o tabernáculo e com as coisas de Deus que estavam ali. Olha que importante, crianças, como tudo foi ordenado, né, conforme a vontade de Deus, conforme o plano de Deus, de uma maneira muito específica, né? E foi de muita importância o povo de Deus seguir todas essas instruções e ordenações, né, que Deus deu para que eles conseguissem, né, chegar em determinado momento à Terra Prometida e realmente ter esse contato, esse relacionamento com Deus. Crianças, e o povo de Deus, como a tia falou para vocês, ficou ali, né, no deserto do Sinai durante mais ou menos 2 anos e alguns meses. Foi muito tempo, né, crianças? Mas olha quantas coisas Deus fez nesse meio tempo. Muitas coisas e milagres, né, prodígios que Deus realizou ali no meio do povo, como vocês viram. E após isso, né, foram realizadas a fabricação de algumas trombetas de prata, conforme a vontade de Deus. E no momento certo, né, elas foram tocadas para simbolizar que eles iriam sair, né, se mudar e tudo mais. E aí eles continuaram, né, a peregrinação, continuaram caminhando rumo à Terra Prometida, levaram tudo, inclusive, né, a tenda e o tabernáculo, a Arca da Aliança, tudo eles conseguiam desmontar. A Arca da Aliança não, mas a tenda, o tabernáculo, eles conseguiam desmontar, né? E eles levaram tudo e continuaram caminhando rumo à terra de Canaã que Deus havia prometido para o seu povo. Vocês conseguem perceber que hoje em dia tudo é muito diferente? Hoje em dia nós não precisamos, né, de um sacerdote para falar com Deus, para sacrificar, né, alguma coisa em prol dos nossos pecados.
Depois que Jesus ele morreu na cruz pelas nossas vidas, tudo se tornou muito mais simples. Agora nós podemos falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar, não precisa ser necessariamente na igreja. É muito importante nós irmos à igreja, porque é necessário essa união, né? Nós estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Mas podemos falar com Cristo a qualquer momento. Pode ser na escola, pode ser no nosso quarto, pode ser lavando a louça, enfim, pode ser fazendo lição. Em qualquer momento nós podemos e temos esse acesso, né, a Deus. E isso é muito bom, nós somos muito sortudos por isso. Mas em alguns momentos nós acabamos nos esquecendo disso e fazendo, né, tudo para Deus de qualquer maneira, ou então não nos dedicamos o suficiente a Deus, né? Por exemplo, o nosso dia tem 24 horas. E aí a gente deixa para falar com Deus apenas na hora das refeições, né? Oramos para comer, agradecer o alimento, ou então antes de dormir. Isso não é justo, né, crianças? Nós temos acesso ao Pai e para ter um relacionamento saudável com Deus, nós devemos conversar muito com Ele, passar um tempo, né? Dedicar um tempo do nosso dia, da nossa semana para Deus verdadeiramente. E não só uma migalhinha dos nossos dias, né? Naquela época era tudo tão mais complicado do que é hoje em dia e o povo se dedicava tanto. Então é importante, né, a gente, nos dias atuais, também nos dedicarmos a Deus e fazermos o nosso melhor para que nós possamos ter um relacionamento saudável com Deus e estarmos em comunhão, né, com Ele e sermos muito felizes na presença de Deus. Essa foi a aulinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima semana.